Olá pessoal, aqui mais um Pod Vaso para você, o podcast mais fogo puro do YouTube. Eu sou o Rafael Martins. O Arlisson Leonan. E temos aqui hoje um convidado muito especial para você. Eu tenho certeza que você o conhece e até mesmo já pegou um ali dos seus amigos no frete, Pastor Valdo. E também já ouviu a pregação desse homem de Deus aí. Fala galera, boa noite, povo de Deus. Estamos aqui sim, vamos colaborar. E aqui é um momento especial, porque nós vamos contar aqui sobre nossa vida, entendeu? Passar uma coisa, experiência de vida para vocês através dos milagres que Deus tem feito para nós. Oh, glória! Isso é interessante você observar, porque hoje vocês vão saber o que é uma experiência de vida e o que é milagre. E eu estou aqui para isso, para colaborar com essa galera aí, que gente boa, hein? Glória a Deus. Afinado aqui com o negócio muito bom. E Deus está nesse negócio. Aí o pulo Deus tá no roda e barco, sapateia. É isso aí. Esse é o Pastor Valdo, amigo de longa data. Tá aí, apoiador, hein? Foi um dos primeiros a comprar o livro Ana, O Segredo da Graça e da Conquista Revelada. Excelente livro. Excelente livro. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Um apanhado muito bom sobre a graça, muito show. Gostei muito daquele trabalho, um acolhimento muito tranquilo, muito bem formado. Amém. Eu gostei do material. Glórias a Deus. Eu já falei, eu recomendo. Pessoalmente, eu recomendo. Meus amigos estão assistindo, compre o livro Ana. Olha aí, pessoal, já são 2 vasos aí abençoados falando do livro Ana. E já que estamos falando dele, não se esqueça, vai lá no site Clube de Autores. Já aqui na descrição do vídeo, no Pod Vaso, no canal do Pod Vaso. No Instagram também. E também no Instagram, estarei colocando lá o link do site Clube de Autores diretamente do livro. E também do livro de poemas, frases e pensamentos também escrito por mim. Tá bom? Muita bênção. Vamos lá, vamos falar aqui desse homem de Deus. Então, aprender um pouquinho, né, rapaz? Hoje é dia de aprender. Rapaz, já tô aqui, ó, com as mãos, coração, a mente aberta, só para receber. Não. A experiência de vida é algo que tem que ser contado não só nas igrejas, mas também em todo o meio de internet, que é para as pessoas entender que Deus continua fazendo milagre. É verdade. Algumas pessoas hoje têm muita dúvida quanto a isso, né? Uhum. É uma pergunta que sempre acontece em nosso meio. Algumas pessoas falam, Deus ainda está fazendo milagre, a gente não está vendo. Sim, está. É verdade. Deus continua fazendo milagre, Deus continua operando no nosso meio. Aleluia. É interessante nós estarmos aqui para falar desse Deus que trabalha em nós e faz coisas maravilhosas. É muito importante você fazer isso. É verdade. Eu tô aqui para isso é verdade. O meu pastor costuma dizer, né, que uma frase, não lembro de quem, que diz que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Isso. Né? É isso aí. Então, se nós temos um testemunho e não contamos, realmente parece que Deus não está agindo. Entende? Então, é muito importante a gente contar o testemunho, sabe, conversar bastante. Eu sou um que gosta de conversar bastante. Inspirar, né? É inspirar outras pessoas, né? Verdade. Inspirar. Quantos jovens também não se identificaram com o testemunho? Quantos homens não se identificaram com o meu? E quantos agora vão se identificar com o testemunho do Pastor Valdo? Pastor Valdo, pergunta que não quer calar. Fala comigo. Você nasceu no berço de fogo ou conheceu Jesus Cristo ao longo dos anos? Então, eu nasci não no berço de fogo, mas a minha mãe, ela frequentava a igreja. Eu me lembro muito bem, quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, nós íamos, né? Nós éramos levados para a igreja. Eu me lembro que era ali perto da Plínio Casado. Então, assim, dentro dessa fala, eu não posso dizer para você que eu nasci num berço de fogo, mas eu participei disso quando criança. Mas o meu encontro com Jesus mesmo foi aos 18 anos. Aos 18 que anos. 18 anos. O meu também. Foi 18. Esse é um verdadeiro encontro. E essa lacuna, assim, entre a infância e a adolescência para a fase adulta, foi tranquila ou teve muitas reviravoltas? Teve aquele mergulho profundo naquilo que o mundo oferece? Então, dessa idade pequena até esses 18 anos, eu fiz tudo que um jovem hoje no mundo ele quer fazer, né? Quer conhecer. Então isso fez parte da minha vida, o mundo de modo geral. Eu me divertia, eu fazia minhas bagunças, eu bebia, aos 18 anos já estava bebendo, já estava fumando. E foi num desses momentos aí que eu encontrei Jesus.
né? Eu tive uma oportunidade muito grande de conhecer Jesus através de uma família, que eles moram lá em Engenheiro Pedreira, e me casei, conheci Jesus e ali minha vida seguiu. Só que não fiquei muito tempo no Evangelho, né? Não estava... A maturidade não tinha chegado. E que é importante. Hoje eu vejo com muita importância um jovem, quando ele aceita Jesus, ele ser ensinado a desenvolver a maturidade. Verdade. Maturidade espiritual. Verdade. Porque os tempos não mudaram. Sim. Né? A cultura ela mudou um pouco. Mas depois que eu tive esse encontro com Cristo, eu também me afastei. Fiquei 2 anos na igreja, servindo a Cristo, e logo depois eu me afastei do Evangelho. Ou seja, com 20 anos ali, você se afastou novamente. Sim. E aí teve que ter um novo reencontro, né? Um novo encontro, vamos botar assim. Eu tive que me preparar, né? Na verdade, eu não estava me preparando. Eu desviei e me entreguei para tudo que o mundo ofereceu para mim. Aí eu posso dizer para vocês que aí eu peguei pesado. Que depois que eu saí do Evangelho, que eu me afastei, aí eu me dediquei mais ainda às coisas do mundo. É como a palavra diz, pessoal. Você que gosta de ler a Bíblia, gosta de estar na igreja e entende o que é dito lá, o estado da segunda casa, né, é pior do que o da primeira. Porque aí vem 7 demônios a mais com aquele que estava na casa. Né? Verdade. Ele vai encontrar a casa limpa, adornada, e aí é só Jesus mesmo. Aí, só Jesus mesmo. Nesse período, eu fiquei aí nada mais, nada menos do que 21 anos afastado do Evangelho. Nossa. 21 anos. O interessante em tudo isso, aí onde eu digo para você que é interessante você ter uma maturidade, experiência, é que nesse período eu sempre senti a presença de Deus em mim. Independente do que eu fazia. Qualquer coisa que eu estivesse fazendo. Eu sempre sentia a presença de Deus em mim. Todo lugar que eu estava. E isso era muito bom para mim. Porque, independente de eu ter me afastado do Evangelho com os motivos, eu também sentia falta, mas eu não sentia vontade de voltar. É interessante observar isso. Porque eu sentia falta, mas eu não sentia vontade de voltar. São duas coisas distintas. Ou seja, o tempo realmente é de Deus, né? Isso, exatamente. O tempo ele é exclusivamente de Deus. Porque quando eu me afastei do Evangelho, me foi avisado por Deus, através de um sonho, que isso ia acontecer comigo. Sim. Eu, na época, era praticamente líder dos jovens. Olha aí, ver. Eu me preocupei. O Alisson também é líder dos jovens. Ó. Então, pega a responsa. Pega a senha, Alisson. Exatamente. Pega essa responsa aí. Porque eu me preocupei demais em avisar para os jovens a respeito da leitura do sonho que tive. Mas só que eu não me preocupei comigo. E o sonho aconteceu exatamente comigo. Tudo que eu sonhei aconteceu comigo. Ou seja, eu me preocupei de avisar a todo mundo e não avisei para mim mesmo. Sim. E isso foi muito interessante hoje, quando eu olho para esse lado. Porque a gente precisa entender que a mensagem que a gente passa para as pessoas, ela tem que vir para nós. Verdade. Independente da revelação que você tem, independente do que você estuda, independente do que você lê, toda mensagem, ela para ser passada, ela precisa primeiro revelar em você. Sim. Para que você não passe por aquilo que você está pedindo para as pessoas não passar através da mensagem. Então foi 21 anos que eu fiquei afastado do Evangelho. Eu voltei para o Evangelho tem praticamente 16 anos. Então, nesse período, foi um período difícil. Imagino. Como eu disse, eu sentia falta, mas não queria voltar. Não tinha interesse. E isso te incomodava muito, assim? Esse sentir falta era algo que remoía dentro de você? Era um vazio? Isso me cortava. Cara, eu senti isso, irmão. Isso me cortava por dentro. Sim. Quantas vezes eu cheguei em casa bêbado, né? Enchia a cara na rua e vinha e orava. Bêbado. E eu orava. Dobrava o joelho ali e orava. E aquela angústia me consumia, né? Porque eu estava com ansiedade, estava ansiando a presença de Deus e eu sentia aquela falta, mas não tinha aquela vontade, amanhã eu vou à igreja. Arrependimento.
Não tinha aquela, amanhã eu vou à igreja. Não. Não tinha esse negócio. No outro dia tudo passava. Entendeu? Eu ia para o meu trabalho normal. Mas isso foi acontecendo periodicamente. E como é que foi esse reencontro? O reencontro do reencontro. O reencontro do reencontro. É legal isso. Isso foi muito bem colocado. Então, rapaz, eu trabalhando ali no Maringá mesmo, né, com a minha vida mundana. Mas isso para o Maringá ou ali no Maringá como o senhor trabalha hoje? Não, ali no Maringá como eu trabalho mesmo. Do jeito que eu estava ali. Fazendo as minhas bagunças mundanas. E foi ali, né, que eu tive esse reencontro, rei do reencontro, como você disse. Porque assim, Alisson, eu fico vendo o pastor Valdo, eu olho para ele, eu não consigo enxergar esse homem que teve uma experiência no mundo, né, secular, porque nós estamos no mundo, né? Eu acredito que todo mundo vai dizer assim, mas todo mundo está no mundo. Mas no mundo secular, no mundo mesmo entregue às vontades da carne. É isso aí. Então, assim, eu não consigo. Para mim, ele já tem, assim, já nasceu no berço de fogo, como eu disse, né? Que rico. Isso que é importante contar os testemunhos, né? Rico nasce em berço de ouro. Nós não, nós nascemos no berço de fogo. Você nasceu no berço de fogo? Não. Sei sim, Rafael. Tem uns traços, né? Mais ou menos. Eu fui levado também para a igreja com 9 anos, como eu te contei, né, da outra vez. Acho que você foi mais perto, né, de nascer no berço já evangélico, né? Cara, eu não lembro, mano. Não lembro. Eu lembro que os seus pais sempre foram, né? Não, os pais não. Então tá. Era depois. Aí eu passei pelo processo ali no fogo, no reteté. Ele gosta. É isso aí, ó. Gosta. Então, assim, fechando esse espaço, o que acontece? Eu conheci uma senhora, que hoje é minha mãe na fé, irmã Elza, e ela foi usada por Deus para vir à porta do Maringá. Como eu trabalho com frete, eu pensei que ela estava querendo um trabalho meu. Mas não, ela falou comigo, eu quero falar com você. E eu estava na casa de uma pessoa lá em cima, naquele morro ali da Rua Helena, e ela falou para mim assim, Deus tem um recado para você através de mim. E aquilo foi muito marcante. Porque antes dela me falar qualquer coisa, ela me revelou o que Deus tinha dito para mim há 21 anos atrás. Ela me passou exatamente o que ele disse para mim e para ela. E quando ela me falou, eu não deixei nem ela terminar, eu já estava de joelho já. Mas o ponto crucial desse reencontro, desse rei do reencontro, está exatamente no que ela falou para mim. O Senhor disse para ela assim, fala para ele assim, dessa forma. Eu determinei o dia da tua volta. Meu Deus. Tremendo, né? Porque ele falou para mim o dia que ele ia me chamar. Ele me lançou no mundo. E ele disse o dia que ia me chamar. Por isso que eu não tinha vontade de voltar. Porque é como se a gente tivesse feito um acordo, ou ele fez comigo. Sim. Entendeu? Fazia parte do plano, né? Exato. Você só sentia, mas assim, ter aquela ciência plena desse acordo, tu não tinha. Exatamente. Então, assim, quando ele me chamou, ele falou exatamente o que ele havia me dito há 20 anos atrás. Isso é marcante. Porque ele falou assim, hoje é o dia em que eu te chamo. Se tu não me obedeceres hoje, amanhã eu te entrego na mão de Satanás. Meu Deus. Isso. Que experiência forte. Na hora de falar agora. Voltando, eu aqui, recebendo. Esse é o fato maior. E a partir daquele dia, cara, eu larguei tudo que eu fazia. Que benção. Forró, cachaça, bebida, vida noturna. Foi uma decisão ímpar, a qual eu tomei assim. No outro dia eu falei, acabou essa farra. A galera que andava comigo se afastou. Eu falei, acabou. Sim. Não vou mais. Tu já foi cortando logo mal pela raiz. Cortei na raiz mesmo. Sabe? Tirei a árvore do cão, assim, não da noite pro dia. Da noite pro dia. Não quero mais saber de nada, de forró, de bebida. A minha vida agora é de Cristo. Só que as guerras não pararam, né, mano? O inimigo não fica satisfeito, né? Eu reparei aqui uma confirmação, né, do primeiro podcast que nós tivemos. Me identifiquei bastante com a história do seu, porque eu passei literalmente por isso. Resolvi servir a Deus também da noite pro dia.
Decidi largar tudo, meus amigos não entenderam nada, começaram a me... aquela brincadeira do mundo, né? Ah, agora é pastorzinho. Falei, cara, agora eu sou pastor. Isso aí, ele todo arrumadinho, né? Social e tal. Pra glória de Deus. O senhor falou de algo que me chamou muita atenção, é maturidade. E realmente eu tenho reparado muito que a igreja não está sabendo lidar com pessoas imaturas. Né? A igreja é um lugar para receber pessoas feridas, doentes, né? E não está sabendo amadurecer espiritualmente essas pessoas, dar o caminho exato. Eu lendo, acho que foi em Gálatas esses dias, que a herança, né, todos nós temos acesso à herança de Deus, mas em determinado momento de nossas vidas, ao qual nós estamos maduros. Dá até o exemplo ali de um garoto novo que não pode receber herança, porque não tem responsabilidade e tudo mais. Então eu vejo muito essa falha da igreja disciplinar, é a palavra certa, disciplinar e discipular os membros. Certo. O senhor teve algum acompanhamento de um líder espiritual, de como fazer, o que fazer, sabe? Um tempo de maturidade com um líder espiritual? Você está falando o quê? Do meu retorno ou no início? No retorno. Então, logo assim que eu retornei, eu fui congregar com o pastor Júlio de Jesus, lá do Ministério Fé Ilimitável, lá do Carmari. Um abraço ao pastor Júlio de Jesus, gente boa. Pastor Júlio, top, você é sempre meu pastorzão. Quero conhecê-lo, você sabe disso, né? Pastor do manto. Pastor do manto. Ele, mano, trabalha com libertação há mais de 40 anos. Que benção. Nossa, ele tem um testemunho também forte. Muito forte. Deus tirou ele da bruxaria ali, da feitiçaria. Ele sempre trabalhou com o Ministério de Libertação. É um homem de Deus. Pastor Júlio, meu abraço, meu respeito. E assim, aqui já estou falando com o senhor. Esse lugar aqui é para o senhor também. Amém. Assim, o senhor tem muito para falar aqui. Está convidado. Está convidado. Olha aí, a galera convidou o senhor e eu também. Quero conhecê-lo, pastorzão. Então, assim, eu tive sim, da parte dele, muito ensino. Eu aprendi muito com ele, sim, e também desenvolver a maturidade. Sim. Então, logo depois, eu vim aqui para o Ministério ADCF, com o pastor Fernando César. E aprendi demais também com esse homem. Um homem de visão também, né? Um homem de visão, um homem com a visão alargada, um homem de Deus, um homem que, cara, vou te falar, um homem de população, o cara é bom. Então, meus agradecimentos aí ao pastor Fernando também, estamos juntos. Então, assim, eu tive sim um acompanhamento. Só que, hoje, eu entendo o seguinte, a maturidade, ela não vem só com o acompanhamento. Sim. Tudo na tua vida é baseado no que você quer para você, certo? Eu posso querer muito te ajudar, querer muito fazer por você, mas se você não quiser, nada vai ser feito. Verdade. O próprio Deus não trabalha dessa maneira, né? Ele não te impõe, ele te convida, ele te mostra com visão alargada o que ele tem para você. É você que vai decidir se você quer ou não. Até mesmo para cura, né? Isso é muito interessante de observar. Verdade. Então, a maturidade você desenvolve com o seu querer. O que você quer para você, o que você quer construir na sua vida espiritual. Verdade. E isso é importante. Agora, o acompanhamento, e como você mesmo falou, realmente, hoje eu observo muito isso. Porque a igreja, ela é um celeiro de cura. Certo? A igreja, por si só, ela é convocada para isso. Então, hoje eu falo muito sobre você pregar a cruz. Sim. Jesus, ele nunca te forçou a nada. Mas ele sempre demonstrou amor para você através do chamado, como ele se dirigia a você. Entendeu? Hoje, então, eu falo muito por causa das pessoas que precisam de ajuda. A igreja ela tem que estar preparada para isso. Nós estamos chegando num momento que ou você se prepara ou você perde. Amém. Tem que se preparar. Verdade. Pastor Valdo, 2 perguntas para a gente encerrar esse bloco que é 100% espiritual. Amém. Depois a gente vai para o espiritual / financeira. Show. / empreendimento, porque a gente também visa passar para os nossos ouvintes, telespectadores, que Jesus, que Deus, ele se preocupa também com a nossa prosperidade, né? Com a nossa ausência de necessidade. Aprendi isso com o Ares. Então, assim, a primeira pergunta o senhor falou que teve, aqui em off, que teve um milagre. Sim. Através do seu filho, né? Que seu filho é um milagre na mão de Deus. E como é que foi passar por esse processo? Então, esse processo se deu da forma seguinte. Eu e a minha esposa Patrícia, que eu ia falar que nós
um dos grandes reforços na minha vida, assim que eu volto para Cristo, foi junto com a Patrícia, minha esposa. Sim. Patrícia, um abraço, meu amor. Você é top. Você é a estrutura da minha vida. Que isso. Amor, eu love you. Então, assim, quando eu conheci ela, praticamente eu a conheci, nós ingressamos no retorno. Eu retornando para Cristo e ela aceitando a Cristo. Que bênção. Juntos. Ela junto do Senhor desde os 21. Não, agora, depois dos 14, 15, 16, por aí. Tendendo de lá para cá. Entendi. Porque no meu retorno para Cristo, nós já estávamos juntos. Sim. É, o Certo? senhor voltando e ela, no caso, E ela- vindo pro reino. Isso. Foi uma coisa assim, sabe aquela bifurcação Sim. da estrada? Convergiu. Nossa, Ela conexão, convergiu e pá, a gente colou e veio junto. Rapaz, aí. É. Que tremendo, hein? É, foi uma estrutura. Você me segura, eu te amparo. Essa. Os dois vindo do mundo. Rapaz. Mano, uma Que história lindo, muito que doida. lindo, que lindo. Aí a gente se entregou pro Evangelho junto. A gente podia trazer a irmã Patrícia aqui também, né? Pra Aí, contar o Patrícia, testemunho eles dela. querem te trazer para Com essa certeza. Olha Vai aí. ficar completo, né, Márcio? Não, claro, tem que completar esse bloco, né, mano? A gente não Com pode deixar certeza. assim. Boa! Deixamos os varões que estão orando aí com esperança. Tem que passar a chave. Em Aí, nome ó. de Jesus, mano. Vem passar a chave do casamento firme aqui. Tô aí na fila. Olha aí. Então, assim, foi uma estrutura da minha vida, eu fui na dela e espiritualmente a gente desenvolveu junto. Crescemos. Partimos para a briga, para tirar a alma do inferno junto. Sim. Ingressamos aí no Casados para Sempre, tornamos líderes. Né, e Já ouvi através falar desse desse. curso. É benção. Você faz? Já ouvi falar no curso. Então, quando você puder, faz. Porque tem também de solteiro, tá? Tô quase chegando, tô chegando lá. Então tá bom. Aí o que acontece? Nesse meio tempo que nós começamos a aprender, nós fomos fazer o curso Casado para Sempre e começamos a aprender muito pra gente. Sim. É interessante que nós chegamos lá no curso e a gente falou que a gente não precisava, não, que a gente estava benzão. Na terceira aula já estava acabado. Não tem nada bom aqui. Sinergia total. E aí fomos desenvolvendo, crescendo. Quando a gente estava focado, ganhando almas, porque cada curso que você dá, você vai ganhando almas para Jesus, através ali, tirando pessoas de hábitos, de vícios. O Espírito Santo ele vai te dando muita liberdade para trabalhar. Vocês dois dando curso para pessoas que queriam Ah, vocês libertação. estavam dando Exatamente. curso. Curso Casados para Que Sempre. benção. Nós dois juntos. E aí, mano? Como é que fica? Começamos a ganhar, né? E Satanás não ficou bem. Teve um evento na casa dos nossos líderes, Zé Carlos. Rapaz, tinha muitos pastores lá de várias igrejas. Igrejas, muitas. Ah, E nesse dia, a gente estava lá, todo mundo almoçando, aquele momento junto ali, e a minha esposa, ela não come peixe. Aí falaram que o que tinha feito ali era só peixe. Ela foi para a cozinha fazer alguma coisa para ela e tal, e o meu filho, 4 anos de idade, correndo para lá e para cá. E aí eu estava lá na frente, no quintal, conversando com os pastores, senti de Deus uma assim, levanta. E eu levantei. Falei, o que houve? Aí me preocupei, fui lá atrás. Quando eu fui no quintal, na casa, pelo corredor, deparei com a minha esposa e perguntei a ela, cadê o Luiz Henrique? Primeiro perguntei, você já almoçou? Ela, já. Depois cadê o Luiz Henrique? Atrás daquela casa, no fundo do quintal, tinha o quê? Tinha uma piscina. Rapaz, Meu Deus. 4 anos de uma piscina. Jesus amado. O que acontece, mano? Quando eu olhei para a piscina, ele estava lá no fundo já. Meu Deus. Eita. Literalmente no fundo. Aí eu mergulhei atrás, gritando, aí o povo já juntou em volta da piscina, eu tirei ele, a Patrícia pegou ele na beira da piscina, e o Zé Carlos, ele é bombeiro, Sim. né? E pegou ele, levou para a cozinha e começou a fazer os procedimentos Primeiros ali. socorros ali. Foi muito tenso, porque eu não consegui, ficava nervoso, eu fiquei nervoso, não fiquei, a Patrícia ficou daquele jeito. E ele fazendo o procedimento, a gente olhando, ele fez 2 vezes. Nessas 2 vezes, ele olhou para mim, para a Patrícia, e falou assim, é óbito. Caramba, já pensou? E ele estava todo roxo, Cara, me arrepiei, mano. 4 anos de idade. Eu vi o mundo desabar na minha frente. Questão de fração de milésimo de segundo, eu pude falar com Deus. Falei, Senhor, sem Ele eu não vou conseguir dar prosseguimento a essa trajetória que o Senhor tem traçado para mim. Vai ficar difícil. Naquele momento eu senti de Deus de falar com o Zé Carlos. Zé Carlos, faz só mais uma vez. Aí o Zé Carlos falou assim, é óbito. Aí ele falou assim, eu vou fazer.
Aí eu falei com a Patrícia, Patrícia, começa a gritar o nome dele, Luiz Henrique, nós estamos aqui com você. Nós estamos aqui com você. Reage. E ela falando alto, aí eu vi que o Zé Carlos foi fazer o último procedimento. Falei, Senhor, em nome do teu filho amado, devolve meu filho. Meu Deus, cara. Aí ele fez o procedimento e ele respirou. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Ele voltou. Voltou. Rapaz, imagina, hein? Emocionante. Queria estar na pele, não. Meu Deus do céu. Já pensou? Debinha lá e... Meu Deus, mano. Gente, Vocês entendem isso? Era forte. Esse é o ponto. é forte. Entendeu? Porque aquilo ali, nós saímos correndo para o hospital logo que ele, né? Chegamos no hospital do Morro Agudo, lá na clínica da família. Uhum. Chegamos na porta, eu deixei o carro aberto, ligado na rua, de qualquer jeito. Entrei. Desespero, né? Vítima de afogamento, a criança, enfim. Meu filho não gosta, se ele estiver vendo, ele está chorando. Ele não gosta que eu fique contando essa história. Tem quantos anos hoje? Tem 11 anos. 11 anos. Luiz Henrique, é para edificar a vida, Milagre, filho. cara. Você é uma esperança. Aí ali chegamos lá, eu gritei. Só que o hospital estava tão cheio. Nós entramos, aí a menina falou assim, nem adianta, pode ir para o hospital, que aqui não tem médico, não. Só que quando eu gritei, vítima de afogamento, apareceram mais de 9 médicos. Caramba. Deus Na moveu hora. as águas mesmo com A produção já força. estava lá esperando. Só vi a médica, a doutora, falar assim para mim, pai, fique tranquilo, a gente vai cuidar do seu filho. E aí, mano, Bateu alívio. alívio e tensão, né? É. Porque eu entreguei eles na mão deles, Esse não é- desacordado não é- ali, não é mas ver que... mais, Mas com medo de Não. acontecer algo Pior, mais, né? É. Então, o que acontece? Eu fiquei lá no final do corredor, o corredor tinha uns 10 metros de extensão, e ele lá, sendo tratado, e a Patrícia lá com eles, e eu aqui, só na intercessão, Senhor, me devolve meu filho e tal, cura ele. Rapaz, passou uns 10 a 15 minutos, eu vi Luiz Henrique em pé na sala. Cara, tô arrepiado. Mano, quando ele olhou para mim, ele falou, pai, naquele momento, a faxineira estava sentada do meu lado, eu não sei se ela era ou ficou. Eu só sei que eu comecei a falar em línguas estranhas, e quando eu toquei nela, mano, ela deu um pulo, começou a falar em línguas estranhas também. Gente do céu, foi Aí, renovada a Luiz mulher. Luiz Tava no Henrique lugar certo veio, na hora certa. é isso aí, ele veio, me abraçou, e aí ficou comigo. Aí a médica falou assim, só tem um problema. Ele pode dar pneumonia. Eu falei, por quê? Não, porque ele pode ter absorvido água e o pulmão dele desenvolver. Aí eu falei para ela, olha, o Deus que eu sirvo, ele nunca faz as coisas com pendência. Pela metade. Verdade. né? Isaías 43:11, ele vai dizer assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sempre olho esse versículo olhando para Deus com ousadia tremenda. Ele é Senhor de tudo, mano. É verdade. Então ele devolveu meu filho perfeito e não Glória a teve Deus. problema nenhum. E hoje com 11 anos de Graças idade. a Deus. 11 11 anos de idade. Testemunho vivo aí para você, né? Aqui no Pó de Vaso, através do pai dele, o nosso amado aqui. Gente, que tremendo, hein? Agora vamos passar para a parte. Meu Deus, mano. Foi tenso. Querem mais? Sabe o que tá Gente. acontecendo? Eu fiquei imaginando o ocorrido, sabe, na hora. Jogando também, na piscina, aquele desespero, meu irmão. Mano, eu fiquei vendo aquela imagem quase 4 meses. Eu chorava todo dia. E ele Imagina. tranquilão brincando na sala. E eu fiquei depressivo. Maturidade espiritual, só para fechar. Sim. Se eu não tivesse, da parte de Deus, desenvolvendo uma maturidade espiritual, teria largado o evangelho ali. É verdade. Não, cadê Deus? Verdade. Verdade. Não teria aguentado, né? Verdade. Certo? Principalmente quando ele falou, ó, já era. Não tem mais jeito. Já Tem começar a mais jeito. chorar, sair. Porque a gente estava tirando alma do inferno. A probabilidade era ficar com medo de um reverso satânico, de uma atividade do inimigo sobre minha vida. Eu falei, pô, e agora? Aham. A gente está trabalhando, eu tive isso. Poxa, quer saber? Vou fazer mais não, porque para ver se verdade. Satanás me larga em paz. Verdade. Entendeu? Fica quietinho, vou virar um Tem crente gente, que não, fanela. tem gente que não quer responsabilidade na igreja, cumprir o chamado, Opa! com medo de ser atacado. Olha aí. Isso aí. Isso é verdade mesmo. Eu ouço bastante Com falar medo disso. dos ataques espirituais. Eu já ouvi de um jovem falando que ele não se desenvolve dentro da igreja com medo do ataque. Eu falei, ô, irmão, como assim? Cara? Isso acontece.
Por isso que eu Mas falei. se Deus dá, ele garante. É verdade. Não é isso? É verdade. Assina embaixo. E é mais um Verdade. testemunho ainda. Graças a Deus. Mais um algo que vai fortalecer a tua fé, a fé da tua esposa. Imagina a fé daqueles que estavam ali, que eu acredito que não eram só Cara, verdade. evangélicos. É. Aí eu fico pensando, o Arlisson Leonan, quantos não se converteram depois daquele dia? Verdade. Ou no momento Verdade. que viu a criança respirando, já depois de roxo, O mais ao fundo, o filho. O próprio filho. o próprio filho. Exatamente. O que vê no pai, né, mano? É isso aí. De cara, não desistiu de mim. Um Ele exemplo. aqui orando. É. Guerreiro, mano. Guerreiro. Qual é o nome dele? Guilherme. Luiz Henrique. Luiz Luiz Henrique. Luiz Henrique. Um abraço, mano. Esse é um exemplo isso de aí. vida, cara. Luiz Henrique. Ele costuma dizer que eu sou o herói dele, quando ele lembra disso. Mas graças a Deus está aí. Pastor Valdo, como é que foi a sua trajetória profissional antes e depois de Cristo? Então, antes de Cristo, eu sempre trabalhei no comércio. Eu sempre trabalhei em algumas empresas, algumas lojas de calçados, já fui gerente de algumas. Uhum. Trabalhei em muitas. Que a minha vida, dos 20 até os 39, 40 anos, eu trabalhei no comércio e fui gerente de algumas lojas. Em outras fui vendedor, trabalhei no Centime, trabalhei na Sapasso. Pessoas que são da minha época vão lembrar. Então, assim, eu sempre trabalhei no comércio. Sempre tive minha vida tranquila ali, ganhando meu dinheiro, trabalhando. Só que chegou um período em que eu não estava mais querendo trabalhar ali, naquele negócio de loja, aquela coisa toda assim. E a reviravolta da minha vida foi muito interessante, porque logo assim que eu voltei para Cristo e ele me recebeu, que é interessante você observar isso, ele te verdade. recebeu. E eu comecei a trabalhar vendendo coisas na rua, eu sempre lidei com comércio. Eu costumo dizer que eu vendo pardal solto. Calma aí que eu não estou vendo pardal não, hein? Esse é bom de lábio. Então, assim, aí eu montei a cooperativa, eu trabalhava no Alto da Posse. Sim. Ali eu comecei a trabalhar, fazendo frete e tal. Tem uma galera boa ali. Aí montei meu negócio ali e vim para o Maringá. E montei a cooperativa e comecei a desenvolver ali. A princípio, a gente estava ali fazendo o pão de cada dia, entendeu? Dentro desse período, eu retorno para Cristo e a minha ideia, baseado no meu querer, por isso que eu comecei falando aquilo, nós estávamos conversando sobre os projetos de Deus sobre nós, Sim. maior do que o nosso, É Com verdade. certeza. certo? Certo. Eu estava querendo sair da cooperativa porque eu aceitei Jesus. Eu falei, minha vida vai mudar, eu preciso sair daqui. Porque aqui colaborou muito para a minha vida mundana. Né? Bebida, aquela coisa toda e tal. Eu resolvi, falei, não, eu vou sair. Na noite eu tive um sonho, o Senhor falou para mim, você vai ficar ali, porque é ali que eu vou te usar para honrar o meu nome e eu vou prosperar na tua vida ali. Aleluia. Porque eu tinha um certo receio de que não ia conseguir sustentar minha família, aquela coisa toda, entendeu? E Deus me mandou ficar ali, uma cooperativa ali, que eu ia prosperar ali. No início, eu não fazia nada, não tinha como pagar o apartamento, não tinha como pagar o carro, era uma dificuldade. E quando ele me dá essa promessa, eu me agarrei nela, mas eu queria sair, porque eu estava com vergonha das minhas atitudes do passado ali. Entendeu? Então, como é que eu vou me representar a Cristo agora aqui, baseado em tudo que fiz? Como vou me comportar? Seria difícil as pessoas notarem essa mudança a curto prazo, é A isso? curto prazo. E esse curto prazo, o inimigo ele vai, entendeu? É verdade. Então, a minha ideia, ele vai me massacrar aqui. Fora que volta as lembranças. Entendeu? É. E aí vem de novo as ofertas, aquelas coisas Sim. todas. E eu fiquei querendo sair. Mas quando ele fala para mim, é aí que você vai honrar o meu nome, e é aí que eu vou te prosperar, eu fiquei. Então hoje, graças a Deus, tudo que eu tenho, casa, carro, família, estrutura familiar, foi ali que Deus prosperou na minha vida. Aleluia. Hoje eu tenho uma estabilidade financeira, eu posso dizer que tudo que eu tenho e tudo que faço é a cooperativa que me dá, porque Deus abençoa ali. Nós tivemos a chegada de um aplicativo que também faz o serviço, presta o serviço, né, que é o Uber. Nessa época eu também pensei, falei, tô acabado, mano. O cara chega, essa empresa multinacional, enfim, internacional. Eu pensei também que eu ia acabar. Chamei minha esposa, falei,
Eu acho que vou ter que procurar outro emprego, porque isso aqui eu não sei se a gente vai segurar. Passei, mano, tranquilo, graças a Deus, os nossos clientes estão ali todos os dias, Aleluia. sendo atendido por nós, uma galera boa, entendeu? E quando veio agora essa pandemia, foi outra também que comércio fechado, a galera Mais um algo para deixar você assim com a estrutura. apreensivo, né? Abalado. Aí eu Amedrontado, falei, né? isso, preocupado, mano. Eu falei com a minha esposa, ó, não sei não, ela já tinha aberto o salão. Aham. E eu falei, e agora, mano? Empreendedora. Tudo fechado, não tem... E o salão dela também deve ter passado por um certo também, baque, né? É, porque ela teve podia- que fechar, não podia trabalhar. É. Foi onde eu perdi meu escritório. É. Perdi tudo também. É. E vou te falar, chamei o pessoal que trabalhava comigo e falei, ó, galera, sinto muito, mas eu acho que é o homem. Acho que vou ter que tirar uma galera aí, vai ficar só um pessoal comigo, e porque não vai dar para todo mundo. Aí Deus vai dizer, né? Os meus planos, eles são maiores que os teus. Eu tinha uma promessa dele, mas eu acabei também esquecendo por causa dos problemas que afrontou a minha cabeça. É, às vezes esses problemas externos, né? Uhum. Eles vêm para poder camuflar um pouco Isso aí. a A tua promessa, fé, né? a tua Isso aí. fé. Às vezes é tanta coisa que Gera vai acontecendo. uma dúvida, né? Um espírito Isso. de dúvida. Isso passa muito na vida do cristão. É E com a verdade. dúvida gerar o que não pode acontecer na vida do cristão, que é o desânimo. É verdade. Desânimo, A gente é o que aprendeu nós que o conversamos. desânimo, É um ele espírito. está na barreira ali do demoníaco. É isso aí. Né? Tá. Então, nunca É isso aí. diga que está desanimado. Exatamente. Falo para você e reforço. Dificuldades virão, mas o Senhor diz, ó, Pega eu aí. sou o Senhor. E Aleluia. fora de mim não há Salvador. Salvador para tudo. Para circunstância difícil, para tudo. Quando ele diz que ele é o Senhor e ele é o Salvador, o único, ele está dizendo, ninguém, nenhuma circunstância difícil na sua vida, ela vai se sobrepor sobre você quando eu estou no comando. Aleluia. Glória a Deus. Esse é Essa o senha aí, ó. A senha. Mano. E aí, passei pela pandemia também. Que benção. E estamos aí trabalhando. A minha situação financeira é essa. E Deus te deu um negócio certo, né? Assim, porque dentro da pandemia, e acredito que de qualquer outra que possa surgir, mercado, farmácia e hospitais, vamos assim dizer, são talvez. Prioridade. prioridades, né? Verdade. São Utilidades Verdade. necessárias. São coisas que não vão Verdade. fechar nunca. É. E as pessoas, às vezes, moram longe, ou moram em lugares de difícil acesso. É. Às vezes são senhoras, Sim. né, que já têm uma certa idade, têm dificuldade de ter acesso à sua casa e precisa de um frete. É Né? verdade. A gente teve que se reinventar, né? E Deus dando luz. Teve que se reinventar para continuar trabalhando. Então eu vejo a mão de Deus nisso, honrando a palavra que Ele me deu, que Ele disse que eu ia prosperar ali, que eu ia ter o sustento da minha família ali. Então, hoje eu não meço esforço. Tudo que eu posso fazer para a glória, para a honra do Senhor, eu faço. Tudo que eu posso me dedicar, eu faço. Entendeu? É por isso que eu digo. Hoje, um curso Casados para Sempre, se você for botar numa balança, tem gente que pode cobrar 3, 4 mil reais. Nós saímos daqui para dar curso em lugares distantes da nossa casa, sem cobrar um tostão. Tudo por amor à Olha aí, obra. oferta, Por né? amor à obra. Dedicado aí 3, 4 meses, uma vez por semana, dedicando a ajudar pessoas a manter o seu casamento vivo, por amor à obra. Olha aí, para você que está passando por dificuldade no seu casamento, ainda há uma esperança. Você que é daqui de Vila de Cava, Figueira, Santa Rita, Bairro de Maio, Nova Brasília, vem para cá para o Maringá. Está sempre lá o pastor Valdo atendendo a você que precisa de um frete. E também para você que está desejoso saber quando e onde poderá participar do curso Casados para Sempre. Tem muita Benção. gente boa dando esse curso por aí, graças a Deus por isso. Glória a A Deus, luta é né? muito grande. E essa é a minha vida financeira. Que benção. Pude investir na minha esposa, paguei faculdade para ela, tirando o dinheiro da cooperativa. Sim. Ela hoje é uma das cabeleireiras mais bem conceituadas de Vila de Cava. Glória a Deus. Aleluia. E Deus é bom. ela tá aí, tem sua loja própria, tem benção, tudo. que Então, benção. assim, a prosperidade financeira na minha vida foi uma promessa da parte de Deus que ela jamais faltou em mim. Rapidinho, Fala. só para, já que o senhor falou que ela é uma das cabeleireiras mais conceituadas de Vila de Cava,
né? Vila de Cava agora entrando no mapa aí. Ó, Vila de Cavaí. Você nunca mais vai falar, ó, Vila de Cava? Não, é antes de Tinguá. Ih, eu só passei por lá. Não, você tá aqui, ó, no Pó de Vaso, em Vila de Cava. E, ó, fala aí o endereço do estúdio dela, do salão dela. Então, o salão dela se encontra lá na Rua Helena, número 610. Rua Helena, 610. Patrícia, Olha o Deus. negócio é sério, hein? Patrícia, qual o nome do estúdio? Ih, rapaz, agora tu me pegou, Pô, mano. não, Tu não podia cara. ter feito isso. Ai, meu Deus. Patrícia, manda o WhatsApp aí rapidinho. Manda um zap aí, Patrícia, por favor. Patrícia, me socorre. Resgata aí o seu digníssimo. Ele lembrou o endereço, mano. No endereço Eu não mano. lembraria. Poxa, Tá querendo muito de mim. Contei Tá minha certo. vida toda aqui, praticamente. tá certo. Ó, mas tem mais. Fala aí. Olha aí, o pastor Valdo também é um homem extremamente estudioso da palavra de Deus. E sempre foi assim, sempre gostou de estudar, sempre gostou de se aprofundar em seja qualquer matéria antes de Cristo, ou isso só nasceu mesmo depois que o Senhor abraçou o Evangelho, abraçou a causa de Cristo? Antes da sua resposta, Espaço Patrícia Souza. Ela mandou aqui agora. Espaço Obrigado, tá, Patrícia? Souza. Rua Helena, número 610. Então, deixa eu Legal. te falar. Eu sempre gostei de ler. Ela tá assistindo mesmo, viu? Tá, Larissa? ela tá assistindo. Tá ligadinha. Tá no Aqui, ao ó. vivo, tá no ao vivo. É, Então, ó, ela diretamente falou. do canal mesmo do Pó de Vaso para Lembrou do vocês. endereço porque trabalha nas ruas de Vila de Cava. Poxa, tá me corrigindo, amor. Entendeu? Então, assim, eu sempre gostei de estudar. Só que teve um período na minha vida em que eu achei que eu jamais me formaria. Porque até os 13 anos de idade eu não estudei. Minha mãe faleceu cedo e eu tive que trabalhar para me sustentar. Então o estudo para mim foi negado de uma forma... né, eu nunca tinha terminado ainda os estudos. E eu conheci uma pessoa aqui em Vila de Cava, que você conhece também, que é uma pessoa que eu, mano, respeito muito, cara top, pensa numa pessoa boa. É o Eduardo, Dudu do salão. Eduardo, Todo meu mundo abraço conhece. ao Dudu. Dudu, meu Eduardo. abraço aí a você, mano. Você sabe que eu te admiro, você é meu. Então, esse cara, rapaz, eu contando pra ele que eu não conseguiria mais estudar. Aí foi um momento que eu tava na DCF e eu cheguei lá, só tinha leão, né, mano? Na EBD, né? Rapaz. Só tinha fera e o Dudu era professor. Eu lembro, hein, Dudu? Rapaz, eu falei assim, e agora? Como é que eu vou chegar aqui, mano? Como é que eu vou chegar? Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Eu também gosto, eu Eu amo gosto essa área. muito, cara. Eu amo ensinar. Você quer falar assim, pastor Valdo, eu vou te levar para Camboriú para tu pregar. Mas eu tenho uma sala ali com 10 alunos querendo aprender. Eu vou para cá e lá Camboriú para lá. É mais interessante para mim ensinar a palavra dessa forma. legal. Aí, o que que acontece? Eu recebi uma revelação de Deus há muito tempo atrás, lá no pastor Júlio. Isso eu não contei. Da parte de Deus, uma irmã me dirigiu a mim e falou assim, ó, Deus falou que tem uma mesa posta diante de você. E essa mesa contém muitos rolos. Ele pediu para você, mandou você comer todos os rolos que estão naquela mesa. Porque um dia ele vai te chamar para um certo propósito e você vai ter que estar preparado. Tremendo, hein? Isso começou a arder no meu coração. Quando eu cheguei aqui, que eu vi a circunstância, eu falei, eu preciso aprender. Só que eu estava desanimado. Eu não tinha um estudo completo. Aí eu me deparei com o Dudu. Dudu falou para mim assim, você vai estudar e nós vamos te ajudar. Benção. Vou te Dudu, falar, mano. Dudu é muito incentivador, gente. Dudu é top. Olha, você tem que conhecer o Dudu. É. Que bênção. Ele, O cara é magistral. ele é mano. tremendo. Ele me incentivou a estudar, ele participou comigo dos estudos, das provas, fiz tudo. E quando eu peguei o meu diploma, a primeira pessoa que eu quis mostrar foi para ele. Legal. Falei, Dudu tá aqui. Agora ele falou assim, agora você vai fazer seminário. Aí eu falei, agora deu ruim. Para estudar e se formar já não foi fácil. Imagina Mais um seminário. desafio. Aí, mano, eu fui pro desafio, ele falou comigo, eu tô contigo. Ele e o Jackson, que vai dar aula agora lá no Pastor Ricardo. Jacques também. Jackson Olha a aí, importância de investir em vidas, né, mano? É, muito. Eu sempre digo para ele, valeu a pena você investir em mim, porque graças a Deus eu vou trabalhando para o Senhor, ganhando almas, uma a uma.
Mas Muito o importante para importante. mim não é a quantidade, é a qualidade. É isso aí. Então eu vou formando discípulos. E vai meu abraço aí para você, Rômulo. Você é meu discípulo rei, você é o top. Eita. Então, Mestre Na falando, moral, hein? na moral. pô, fui numa aula dele na igreja lá, eu falei, ó, ensinei direitinho. Então, assim, eu fui para o desafio de fazer o seminário. Quando eu me formei, foi uma coisa assim, ele não pôde ir, mas uma pessoa que eu queria que estivesse lá para me ver recebendo, era ele também, junto com a minha esposa. Porque a minha esposa também me ajudou muito. E de lá para cá, eu vou falar para você, tem mais ou menos uns 8 anos que eu não me canso de ler livros, não me canso de ler a Bíblia, porque eu entendo, isso foi perguntado para mim no seminário. Tem muitas pessoas que fazem seminário com o intuito de ser pastor. Sim. E quando foi perguntado para mim, pastor, eu era presbítero Valdo, você está fazendo seminário por quê? Eu falei, porque eu quero me aproximar de Deus. Aleluia. Fui direto, raso, faca tramontina. Corte rápido. Aí ele falou assim, mas eu falei, porque mas todo mundo aqui se pastor. Eu falei, não, eu quero conhecer a Deus. Porque a Bíblia, ela é muito clara, ela vai te esclarecer a Deus através do Filho. Sim. E eu tinha essa curiosidade de conhecer a Jesus para conhecer o Pai. E aí, meti a cara nos livros. Hoje, eu falo para você, eu não consigo ficar 1 mês ou 2 meses sem ler um livro. Que bênção. Então, eu leio muitos livros. Lá em casa eu devo ter mais ou menos uns 120 livros. Meu Deus. E o seu tá lá, que eu já li e reli. Entendeu? Leu e releu? Leu. Glória, então foi bom mesmo. É porque ele mestre, fala de tá? graça, O eu gosto mestre. muito de estudar sobre graça. O mestre, filho, do outro livro. Né? É, pô. E os outros livros estão lá, eu impresso livros, ensino quando posso. Então hoje a minha vida é dedicada ao Senhor, Sim. ajudando pessoas a entender o evangelho genuíno da cruz. Aleluia. Eu tirei alguns pontos aqui. Eu gosto muito de reparar alguns pontos estratégicos, sabe? Para eu poder usufruir da Sim. conversa, não somente passar batido. Um deles foi para colher frutos novos tem que trocar raiz. Pega Colher essa, frutos novos tem que Tem que trocar trocar raiz. raiz. Pega Olha isso aí, aí, hein? gente. Essa é Isso aí forte, é cara. Essa top, é hein? forte. Hein? Essa é forte. Segundo ponto, cara, que eu preciso muito, eu vejo uma importância muito grande no jovem de hoje, é sensibilidade. Ser sensível ao Espírito. Ao Espírito. Por quê? O Senhor estava num local que não fazia mais parte do Senhor, né, da história e tudo mais. Ele relembrava o velho homem. Isso, E Deus pediu para permanecer. isso. Sem uma sensibilidade, sem você não estar conectado com Deus, estar sensível à voz de Deus, a pessoa sai. É verdade. A pessoa sai. É. Quantas vezes, A minha mano, vontade a era gente muito grande ouve isso aí. história de pessoas que tinham uma vida muito boa e por determinada situação ela simplesmente abandonou tudo. Eu falo bastante essa palavra com a minha noiva, Jéssica, inclusive, meu amor, beijão. Isso aí. Aproveitou o momento, se ligou. Não, puxão de orelha. E eu falo bastante com ela. Eu falei, Jéssica, por mais difícil que seja a situação, desistir não é uma opção. Nunca vai ser uma opção. Desistir jamais será uma opção. Porque se for Deus que te deu essa visão, independente da situação, É verdade. independente da situação, vai chegar a hora da colheita. Eu tenho muito como exemplo da minha história de Abraão, né, quando sobe com o filho dele até o local de sacrifício. Muitas pessoas pregam sobre Abraão levando o filho, mas poucas esquecem que o filho foi obediente ao pai. Sabe? Se você Porque, entender essa história é forte. cara, vamos lá. O filho dele sabia para onde eles estavam indo. O Sabia, filho dele sabia. sabia. Ele tinha uma ideia mais ou menos do que ia acontecer. Ele deitou no local do sacrifício. Isso. Porque ele Ele entendeu. Exatamente. Ele entendeu. Ele foi muito sábio. E detalhe, Ele entendeu. ele sabia que por mais doloroso que estivesse sendo pro pai dele na viagem, ele estava obedecendo a Deus. Exatamente. E o mais importante, cara, o mais importante que eu tiro assim pra minha vida para sempre, cara, para meus futuros filhos, é que o exemplo de um pai, sabe? Porque se Abraão, em algum momento da caminhada dele, tivesse falhado com Deus, o filho dele não confiaria nele. De fato. Tá entendendo? Então, quando o filho dele deitou ali, já sabia que seria sacrificado, tenho certeza absoluta disso. Ele já sabia que ele seria o fim dele, mas por obediência e amor ao pai, sabe? Porque o pai dele deu vários exemplos de vida com Deus para ele.
Então não tinha um porquê duvidar, sabe? Não tinha um porquê falar assim, você só mais um, porque meu pai tá fazendo isso comigo em nenhum momento. Ele simplesmente deitou, acreditou, confiou no pai e É uma confiou história em Deus. muito linda, que se você Muito. desenvolver uma sensibilidade, você vai Verdade. perceber várias situações emocionais Sim. nos dois. Né? Porque ele entendeu que o pai dele estava cumprindo uma Sim. promessa, um pedido da parte de Deus, ele se entregou, É isso aí. e Abraão percebeu. Isso remete também a Cristo, né? Que foi obediente ao Pai até o Sim, final. até a sim. cruz. Faz alusão, né? É importante Verdade. nós entendermos isso para a nossa vida. Sim, É importante porque chega um momento onde você quer desistir. é verdade. A adversidade, ela está propícia a todos. E virá. Ela virá. Não adianta nós pensarmos que nós vamos viver uma Jerusalém aqui. Aqui, a circunstância, ela virá e será muito difícil, de acordo Verdade. com aquilo que você está fazendo. Porque tem pessoas que estão com a sua vida evangélica falando, acomodado, não está fazendo nada. Verdade. Sim. Sempre a mesma Então, coisa, sempre o mesmo lugar. O inimigo, ele se preocupa com quem está na batalha. É. Isso é importante entender. Quem está na batalha sempre sofre muito. E a dificuldade é imensa. Sim. Então, tem sim. Eu, quando tenho a oportunidade de pregar algumas vezes, já falei, gente, você pode chorar, você pode gritar, Isso. entendeu? Você pode espernear, você pode fazer pirraça. Pode, porque é um direito seu como ser humano. Verdade. E não é Pode. vergonhoso. Como Tá? ser Não, humano não e é como verdade. filho também. né? Exato. Só que tem um momento em que você tem que ser resiliente ao problema e entender quem é você. Verdade. O que você representa nessa terra como um salvo, como uma pessoa que proclama o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é que te dá força. É de você entender a quem você realça, quem é que você Verdade. passa. Então, a nossa força está nisso. Jesus, no Getsemane, ele vai dizer, Pai, dá para passar esse cálice de mim? Vamos falar assim com verdade. simplicidade? Dá para passar o cálice de mim? E ele não ouve nada, ele entende. Não, então, se não dá, faz a tua vontade. Porque ele também foi sensível à necessidade que é nossa. Verdade. A acessibilidade dele foi tão grande que ele falou, não tem jeito, então tá bom. Faça a tua vontade. Ele se entregou de novo. Ele veio para isso Sim. e se entregou de novo. Porque nesse momento ali, ele estava angustiado. Estava querendo desistir. Para que ele ia perguntar? Pai, Verdade. dá para passar isso de mim? Qual é o sentido de uma pergunta sem uma motivação? Ele via que havia uma possibilidade. Né? Não é? Então, cara, é interessante você observar isso. Nós vivemos isso hoje aqui na Terra. Quando você está entregue a Cristo, quando você está trabalhando para Cristo, vai chegar um momento na sua vida onde você vai, tipo assim, você vai querer parar. Sim. Por isso que eu falei de maturidade. Porque a maturidade, ela faz você pensar, ela faz você refletir, ela faz você responder à necessidade do momento. Sim. Tem muito crente imaturo que está perdendo o reino, está largando o reino Verdade. por falta de maturidade espiritual. Trocando a grande bênção por um prato de lentilhas. Né? Isso Boa, aí. entendeu? Isso aí. É interessante observar isso. A minha vida, eu quando disse para vocês no início, eu falei, a minha vida é uma vida de experiência. Eu busquei isso. Eu cativei isso cada dia da minha vida. Eu nunca cansei de dizer, Senhor, eu preciso de experiência contigo. Porque quando eu ouço uma pessoa dizer, Deus não está fazendo milagre, eu tenho condições espirituais, eu tenho vivências espirituais para contar, mano, você está errado. Sim. Deus está fazendo milagre, sim. Verdade. Todos os dias. Todos os dias. Aí vai o comentário. Verdade. Não se decepcione com a circunstância. Deus faz milagre todo dia. Aleluia. E você está nessa escala de todo dia. É isso aí. É interessante observar. É verdade. Entendeu? Hoje eu me preocupo muito com os jovens, da idade de vocês, com o que vocês estão passando. E eu me entrego para isso. Às vezes a pessoa me procura ali. Fala. E já que essa preocupação com os jovens, vamos deixar também uma mensagem para eles, para que eles possam se amparar nessa sua experiência de vida e ver que para eles ainda existe uma luz no fim do túnel. Sim, sim. Então, jovens, para todos vocês, de categoria de idade, eu me dirijo a você para dizer o seguinte: eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. E eu faço questão de passar para você que é fato.
tem horas que a gente não sabe nem com quem conversar, não sabemos a quem recorrer, você se fecha, e aí a dificuldade ela aumenta. Mas eu posso dizer para vocês, sempre existe pessoas remanescentes que estão interessadas a ajudar vocês. E digo mais, não desista da sua carreira, não desista da sua vida espiritual, porque toda dificuldade, ela será amparada por Deus. Deus irá prover um movimento na sua vida e te trazer paz espiritual. Aleluia. Fique tranquilo, porque Isaías 43:11 é o meu slogan. Pega ele e bota no seu coração. Glória a Deus. Que benção. Amém. Que benção. Glória a Deus. E eu vou sair daqui edificado. Edificai. Estamos acabando. Não, é o microfone aqui. Ah, né? tá. A gente tem que... Gente, maravilha. Pastor Valdo aqui conosco. Sua trajetória de vida, sua conversão. Olha, foi um testemunho assim, realmente. Chocante, né? Chocante, edificante. Verdade. Principalmente a parte do milagre do filho, né? Que voltou e tá aí até hoje. Eu tô com a cena até agora na cabeça. Na memória. Nossa, foi impactante realmente. Considerações finais, Pastor Valdo? Então, quero agradecer a vocês, Amém. pelo esse convite maravilhoso. Amém. O Pode Vaso, é isso? Pode Vaso. Pode Vaso tá na mídia, tá aí. Isso aí, Galera, firme e deixa eu forte. falar para vocês. Isso aqui é um lugar onde você pode falar da sua vida, pode expressar o seu sentimento. Sim. E através desse sentimento expressado, você pode ganhar muitas almas para Cristo. Verdade. Tem muita gente aí precisando da ajuda de nós, que já passamos por experiência. Agradecer Amém. pelo convite. Quero desejar a vocês aí vitória da parte de Deus. Amém. Tá? Recebo. Isso aqui vai explodir. Eu Amém. creio. Tá? O caminho já está aberto aí para essa vitória. Amém. E queremos agradecer a você também que esteve conosco aqui esse momento de conversa, esse momento de abrir coração. É importante isso acontecer na nossa vida. Agradeço a vocês aí pela audiência e compartilhe com seus amigos que esse lugar aqui é um lugar para falar de Jesus. Isso é muito importante. Verdade. Glória a Precisa Deus. ser falado, né? Rapaz, olha, acho que eu vou chamar o Pastor Valdo para apresentar o Pode Vaso pra gente. Rapaz, descobrindo aqui um radialista, talento, uma apresentadora. Terrível. Rapaz, As considerações. todo crente é saidinho, né? Igual arroz de primeira, né? Vou trabalhar nos bastidores para trazer pessoas para estar fazendo isso aqui. Amém. Senhor, obrigado, Deus, eu recebo. Aleluia. O Arlisson Leonan, designer gráfico de primeira categoria, Estúdio 024. É isso mesmo? Isso Fala aí, Arlisson, um pouquinho, considerações finais também. 024, cara, uma bênção, foi a resposta de Deus para minha vida. Um momento maravilhoso estar aqui com o senhor, pastor, meu irmão Rafael. Amém, Cara, sempre. É sempre muito prazeroso estar aqui falando de Jesus, sabe? Dá vontade de falar 2, 3, 4 horas. Ir embora. Dá vontade Ir de embora, parar, é sabe? verdade. Esse lugar que eu falei com o Rafael, né? Vicia, cara. Você É vicia, verdade, cara. é muito Cara, gostoso, O dia né? todo. Falar de Jesus é muito fácil. Falar de Jesus é muito bom. Falar de Jesus edifica, ouvir testemunhos edifica. Eu vou sair daqui com a minha vida totalmente diferente de como eu entrei, porque o testemunho é para isso. Pegarmos pontos interessantes de, por exemplo, a sensibilidade. Tem que ser mais sensível. Isso é bom reconhecer. Reconhecer não é vergonha. Falo muito com os jovens. Reconhecer não é vergonha, que muitos deixam de viver uma vida com Deus por vergonha. Amém. É. E eu já vou sair aqui, ó, penduradinho aqui no Pastor Valdo, que eu quero pegar uns macetes com ele, uns livros aí, para me inscrever no meu próximo best-seller. Olha aí, show de bola. E, gente, não esqueça, hein? Entra lá, site Clube de Autores, livro Ana, Rafael Martins. Ana, o segredo da graça e da conquista revelada, tá bom? E também no Wattpad você tem aí o nosso livro Poemas, Frases e Pensamentos, também Rafael Martins como escritor. Gente, esse foi o seu Pode Vaso, porque nós podemos todas as coisas. Naquele que nos fortalece. Ô, glória! Sentiu, né, pastor? E esse é o podcast mais pentecostal É isso aí. do YouTube. Vem conosco. E não se esqueça, edificai. Bem.